Shalom pessoal, Rabino Jacques. Muita gente me pede para fazer um vídeo sobre misticismo, sobre Kabbalah, como é que funciona a Kabbalah. Em geral eu tenho reticente em relação a isso, porque eu realmente não estou seguro que a Kabbalah é o que vocês acham que é. De certa maneira eu tenho medo de decepcioná-los. E por outro lado, a minha tendência pessoal é ser cético, né? Ou seja, eu acredito nas coisas científicas, nas coisas que dá para provar, não ideias místicas, etc. Porém, para achar essa semana tem uma história muito legal, que me fez lembrar um conceito que é usado muito pelos rabinos e posteriormente pela Kabbalah, que é a ideia de gemátria. Gemátria é uma palavra grega, parece com outra palavra geometria, né? Que de alguma maneira estão conectadas e que tem a ver com, de alguma maneira, usar fórmulas matemáticas, etc. O que é a gemátria? É assim, cada letra no alfabeto hebraico tem um valor numérico. Então, Aleph é a primeira letra, o valor numérico é 1. Bet é a segunda, 2, até o Yud, que é 10. Depois, a próxima letra é Chav, é 20. Lamed, 30, né, até você chegar ao Kuf, que é o Kuf, que é 100, e dá para ter até 400, número 400 que é Taf, é 400, que é a última letra. Tem 23 letras no alfabeto hebraico. Tá? E você atribui um valor numérico a cada letra, e você pegar uma palavra que for, você pode calcular os números, né? Ou seja, a palavra que for, você adiciona os números, você chega a um número comum, né? Um número que é o número daquela palavra. E daí você pode criar conclusões e interrelações entre as palavras, consequentemente, né? Então, por exemplo, você pode achar que duas palavras têm o mesmo valor numérico, de alguma maneira elas estão conectadas. Se uma palavra é múltipla da outra, né? Uma é o dobro da outra, ou eu vou te dar algumas explicações daqui a pouco, tá? Sobretudo relacionada para achar essa semana, né? A história Gemátria também poderia ser chamado de numerologia, né? Mas é uma numerologia baseada em palavras, né? E ela começou muito antes dos judeus, de fato, no 8º século antes da Era Comum, na Mesopotâmia. Os gregos faziam algo que chamava isopsefia, ou seja, um cálculo baseado nas letras, ao redor do 5º século antes da Era Comum, e os judeus, a gemátria hebraica, aparece só ao redor do ano 100 antes da Era Comum. Porém, entre os judeus virou um tema muito complexo, muito usado, né? A gemátria é usada pelos judeus para descobrir, digamos, significados secretos no texto. E se transformou, portanto, uma das armas principais dos místicos judeus, cabalistas, através das gerações, né? Então, como eu já expliquei, né, a numeração vai de 1 a 400, tem 22 letras. Do Aleph, que é 1, ao Tet é 9, né? Yud, do Tzadik, é 90, e depois Kuf, 100, Resh, 200, Shin, 300, Taf, 400. Tá? Mesmo a posição de uma letra hebraica no alfabeto pode ter o significado. Por exemplo, a letra Tzad é a letra que tem o valor numérico 90, porém, a posição dela é a letra número 18. E a gemátria, explica aqui 18, é Het mais Yud, que significa vida. Portanto, indo um passo mais além, alguns cabalistas acham, inclusive, significado no nome das letras. Por exemplo, a letra Tzad, quando você escreve a letra Tzad, o valor numérico é 104. Isso nos faz lembrar de uma outra palavra que é Tzadik, que é uma pessoa justa. E
os cabalistas descobriram que o nome do tzadik Isaac, né, um dos patriarcas, aparece 104 vezes na Torá. Bacana, né? Vou te dar um outro exemplo. Gênesis, no capítulo 14, nos conta que Abrão levou 318 servos empregados com ele numa batalha. 318. Por que 318? Os comentaristas, então, notam que o valor numérico do nome do servo especial, né, que se chama um mordomo, o empregado de confiança dele, era Eliezer. Né? Vocês sabem de outros eventos da Torá. Era Eliezer. E qual é o valor numérico do nome Eliezer? 318. Portanto, os sábios dizem que, na verdade, Abrão foi para a batalha, só ele e Eliezer, ninguém mais, e ainda assim deu conta. Deus ajudou ele. Né? Agora nós chegamos ao evento dessa paraxá que foi que me fez pensar em tudo isso aqui. Nessa paraxá, Vayetze, nós lemos que o Jacó vai fugir do seu irmão, ele vai dormir e ele vê uma escada que vai, em Gênesis 28, né, que sobe, com anjos que sobem e descem. Né? Em hebraico, a palavra sulam, que é escada, tem um valor numérico de, deixa eu tentar ver onde eu anotei aqui, 130. Que outra palavra na Torá, pode ser que tenha várias, né, mas os rabinos acharam, que outra palavra na Torá tem um valor numérico de 130? Sinai. Daí, nossos rabinos deduzem que a lei revelada a Moisés no Monte Sinai é o meio, né, com a escada, né, é o meio que o ser humano tem de chegar ao céu. Bacana, né? E aí, tem outras duas palavras conectadas com Sulam, né, com a escada que sobe e desce, que eu acho que muita gente se preocupa demais com esse assunto, que é ser rico, né? Ficar rico. A palavra rico, em hebraico, é Ashir. E Ashir tem o valor numérico de 580. Tem outra palavra, que é, qual é o oposto de Ashir? Ani, pobre. Pobre tem um valor de 130. Qual é a diferença, né, de 580 para 130 é 450. Como é que você... Daí vem... acho que você vai gostar dessa aqui. Porque você tem 450 de diferença. Qual a palavra que faz 450? Ten. É um mandamento de dar. De. Ou seja, como que você pode diminuir a diferença entre os ricos e os pobres? Dando. Ao mesmo tempo, eu diria diferente. Eu diria que nós todos estamos, todo dia, né, nessa escada. A gente sobe e desce, depois você tem ações no mercado, sei lá, propriedade. A tua riqueza nunca está estática. Você está sempre subindo ou descendo. Você está sempre numa sulam, numa escada. Sobe e desce, apesar de que no fim eles são iguais. A diferença é que se você quer ir continuar na riqueza, você tem que pegar a pobreza e dar. E o rico, para continuar sendo rico, também tem que dar. Porque é de fato, o único lugar na Torá onde Deus aceita ser desafiado, que Deus diz, me desafia, no livro de Malaquias, que diz, dê, você vai ver como que eu não abro as portas do céu para você, etc. Né? Bom, continuando com a Gematria. Muitos judeus acham que a Gematria ela é abusada, as pessoas usam coisa demais, não tem nada a ver, eu sou algum deles, né? Eu acho que às vezes até as pessoas inventam coisas, né? Ou seja, que talvez não tenha nada a ver. Gente mais radical diz que até é um tipo de bruxaria, né? E claramente houve um tempo, um período cultural judaico, no qual se fazia algo que chamava pilpul. É um tipo de... É quando você leva essa coisa de procurar os números assim ao extremo, né? Que tudo é conectado, né? Então, e relacionado sobretudo com passagens talmúdicas, né? Isso foi um problema na Polônia alguns séculos atrás, onde esse tipo de estudo que chama pilpul, na verdade, que era considerado o máximo, na verdade é basicamente uma perda de tempo e não leva a nada. Tá? E eu diria que, sobretudo, mais controverso ainda, é o uso da Gematria para calcular quando o Messias deveria chegar. Obviamente, cada ano hebraico tem um número.
escrito em letras que formam uma palavra, e algumas pessoas ficam buscando significados nessas palavras e que ela teria alguma comunicação. Por exemplo, no ano 1933, quando Hitler veio ao poder, o ano era Tirzach. Tirzach quer dizer ele assassinará. Não sei. Bom, como eu dizia, então, Kabbalah é uma área de estudo, um terreno de grande interesse para as pessoas, sobretudo interessadas em Kabbalah, tradição mística do judaísmo, porém, muito menos atenção é paga a Kabbalah, né, por outros judeus que, como eu, né, que talvez veem como divertido, como uma maneira de explicar, uma coisa bonitinha, mas não é a essência da Torá. Então, judeus debatem, até o dia de hoje, se a Gemátria é uma ferramenta fabulosa, brilhante, para explicar o Talmud, ou uma superstição boba. O que não pode ser negado é que as habilidades que a Gemátria gera, e tem gerado através dos séculos, a destreza aritmética, a habilidade de ver repetições na natureza, no texto, nas coisas, eu tenho certeza que formaram a base para o fato dos judeus serem tão grandes cientistas no mundo de hoje. Quer dizer, portanto, mesmo algo que talvez não seja tão excitante como, ou tão verdadeiro, na verdade, como a Gemátria e a Kabbalah, acabam levando a algo positivo. De fato, entre os judeus há um número enorme de cientistas. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Gostou? Dá um like, dá um joinha, põe algum comentário e recomenda para os seus amigos. Se não gostou, recomenda para os seus inimigos. Quiser saber mais sobre o judaísmo, vai na Brit Bracha. Shabbat Shalom.